Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, amém? Hoje aqui nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre casamento, lembra? Para você que ainda não acompanhou o primeiro vídeo, tá lá no canal, você pode ir lá e acompanhar. Nós estamos fazendo um estudo a respeito de casamento, baseado nas passagens de Efésios 5 e Provérbios 31. Primeira parte de Efésios 5 já está lá no canal. E agora então nós vamos falar a respeito de Provérbios 31, amém? Já falei que essa palavra ela é tremenda, ela é poderosa, ela é muito válida para nós mulheres que queremos o direcionamento certo para as nossas vidas, o caminho certo para as nossas vidas, né? E eu quero antes de tudo aproveitar esse momento para dar o meu testemunho com essa palavra aqui, o testemunho da minha vida com relação a essa palavra de Provérbios 31, né? Primeiro eu quero começar bem do começo para você entender a minha vida, na minha vida eu tenho a questão como é que eu posso começar a explicar isso para você, da rejeição paterna, né, da ausência paterna. A minha mãe, ela foi uma mãe solteira, gravidez enquanto ela ainda era solteira, meu pai um pai adolescente. Então isso geraram várias carências na minha vida, né? Por mais que as pessoas tentem a todo momento negar isso, mas certamente que os filhos, os frutos de uma gravidez indesejada, os frutos de uma gravidez na adolescência, os frutos de uma gravidez fora do casamento, tudo isso tem muito impacto. Então eu vinha muito carregando, eu carregava muito na minha vida os traumas, e ainda hoje o Senhor me cura muito a respeito disso. Os traumas da ausência paterna, os traumas de uma rejeição paterna e tudo mais, né? Hoje eu tenho um relacionamento bem tranquilo com meu pai, tudo normal, mas no começo não foi assim. Então isso gerou muitos traumas na minha vida, né? Então é interessante você saber que tanto as pessoas que sofrem algum tipo de abuso, quanto as pessoas que sofrem traumas de rejeição familiar, como foi o meu caso, ausência paterna, como foi o meu caso, essas pessoas elas têm a séria tendência de achar que a culpa está nelas, que o problema está nelas, né? E comigo era assim. Eu achava que o problema era eu. Eu não entendia que o problema estava em toda a situação. Eu achava que a culpa era minha. Então, essas mulheres, principalmente, elas começam a achar modelos, elas começam a procurar modelos de mulheres que vão supri-las ou que vão fazê-las sentir melhor, né? E assim, por conta dessa rejeição e dessa carência, as mulheres se tornam alvos fáceis para o inimigo, vamos dizer, né? Que começa a lhe apresentar alguns modelos a ser seguidos. Nós, mulheres, temos muitos modelos para seguir, né? Se a gente olhar na televisão, se a gente olhar na mídia, as próprias mulheres da nossa família, avós, tias, mãe. Então, são muitos modelos que a gente tem para seguir. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que existe um modelo na palavra de Deus de mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo os propósitos do Senhor. Uma mulher guardada no coração de Deus, né? Essa é a mulher que Ele quer que a gente se torne. E quando eu descobri que havia esse modelo de mulher, aquilo trouxe conforto ao meu coração. Primeiro que desde quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, na minha conversão e tudo mais, no meu encontro verdadeiro com Jesus, que se deu lá no finalzinho de 2009, começo de 2010, já alguns anos atrás. Então, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus e eu fui impactada pelo amor de Jesus, as minhas feridas, os meus traumas, eles começaram a ser curados, eu comecei a ser liberta de muita coisa, de muita insegurança, de muita frustração. Comecei a entender que eu era amada sim, que eu era desejada sim, né? Então, como eu disse, por conta da gravidez indesejada, da minha mãe ter sido uma mãe solteira, eu não fui criada junto com o meu pai. Então, eu carreguei muitos traumas. E
logo depois da minha conversão, muito disso já havia sido curado, eu já havia compreendido, já havia recebido o amor de Deus. Mas Satanás, ele é um perdedor que não gosta de perder. E eu me lembro que na faculdade, eu estava na faculdade ainda, eu me converti no meu primeiro ano de faculdade e foi necessário um documento. Eu precisava, por algum motivo, levar minha certidão de nascimento. E aí, então, eu fui procurar minha certidão de nascimento e eu vi que eu tinha 2 certidões de nascimento. Aí eu falei, ué, tem 2 aqui? Eu lembro que eu liguei para minha mãe, falei, mãe, onde está a certidão de nascimento? Minha mãe falou, tá em tal lugar. E eu fui ver, eu tinha 2. Uma no ano mesmo que eu nasci, que só constava o nome da minha mãe. E outra 3 anos depois, que então, só então, quando eu tinha 3 anos, que o meu pai foi me registrar de verdade, né? Então aquilo causou dor, parece que toda aquela dor veio à tona de novo, sabe? E como se Satanás quisesse dar um golpe final, vamos dizer assim, né? Como se Satanás quisesse dar um último golpe ali para me deixar mesmo ferida, com aquela ferida de carência, de rejeição. É como se naquela hora viesse uma voz muito forte e falasse assim para mim, foi pior do que você pensava. O seu pai não só foi ausente, mas ele te rejeitou. Ele precisou ser convencido a te registrar, ele precisou ser convencido, ou quem sabe obrigado a te registrar, né? Então aquilo, sabe, me feriu demais de novo, trouxe uma ferida à tona de novo, mas o Espírito Santo veio naquela hora e eu já havia conhecido aquela presença maravilhosa e o Espírito Santo veio e disse, filha, se o seu pai dessa terra não te desejou, eu te desejei. Se o teu pai dessa terra não sonhou com o teu nascimento, não festejou o teu nascimento, a tua chegada, eu festejei, eu celebrei a tua chegada, filha. Você é amada sim, você é querida sim, você é preciosa sim. A tua vida é abençoada e é tão preciosa para mim, filha. E então naquela hora eu pude respirar fundo e falar, sim, Senhor, eu aceito o teu amor, o meu pai já está perdoado, ele já está livre, né? Eu já, dentro do meu coração, eu já libertei ele de toda aquela mágoa que eu carregava. Então, por que eu estou abrindo tudo isso para você? Primeiro, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir isso vão se identificar e vão perceber que, como na minha vida, muitas carências que interferiam no meu jeito de ser mulher, no meu jeito de fazer escolhas, no meu jeito de olhar para a vida, por conta dessas carências, eu tenho certeza que você, mulher que está me ouvindo nesse dia, também vai conseguir mudar a sua forma. Primeiro de se enxergar e depois de enxergar toda a sua vida. E esse livro de Provérbios, então, como eu disse, ele vem trazendo esse exemplo de mulher. Porque nas nossas carências, nós queremos ser mulheres amadas, nós queremos ser mulheres desejadas, elogiadas, nós queremos ser mulheres aceitas. E isso não está de todo errado, mas o problema é quando nós usamos os caminhos errados para receber esses elogios, nós usamos os caminhos errados para receber essa aceitação, esse amor. E essa palavra de Provérbios 31, ela vem falando da mulher exemplar, daquela que deve ser seguida. Ah, mas você não está falando de casamento? Você pode estar perguntando para mim. Pois é, estou falando de casamento, porque a mulher de Provérbios 31, ela era uma mulher casada. Ah, mas então essa palavra não serve para solteiras? Com certeza serve, porque ela vai te ensinar, ela vai te preparar para um momento e ela vai te ensinar os valores de uma mulher de verdade, amém? Ah, mas eu não sei se eu quero casar. Ok, você tem livre-arbítrio, você pode escolher se você quer casar ou não. Mas ouça o que Deus tem a dizer a respeito da mulher exemplar, amém? Então vamos lá, queridos, vamos começar a ler essa passagem e depois nós vamos meditar versículo a versículo dela. Você topa? Tá com tempo aí? Amém?
Então vamos lá, Provérbios 31, nós vamos começar a ler do versículo 10 em diante, que é quando ele começa a falar exatamente a respeito da mulher, amém? Começa dizendo assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa do que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de o dia clarear, ela já se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos ela segura o fuso e com os dedos ela pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Olha quanta coisa aqui, né? Então vamos começar a entender. Primeiro, a mulher de Provérbios 31 certamente era uma mulher competente em vários níveis, né? Você vê aqui que ela era muito competente, ela era uma mulher que trabalhava fora, uma mulher que cuidava do lar, uma mulher que se preocupava, né? E aqui deixa claro que uma mulher que teme a Deus, ela merece mais elogios do que aquela que é só fisicamente bonita. Nós vemos a mulher de Provérbios 31 se preocupando com a beleza. Ela era sim vaidosa. O problema não é ser vaidosa. O problema é fazer da vaidade um Deus na sua vida. O problema é você achar que colocar a vaidade acima de tudo, acima das suas condições financeiras, acima do bem-estar da sua família, acima da santificação e do pudor moral. Muitas mulheres, por conta da vaidade, expõem os seus corpos. Muitas mulheres, por conta da vaidade, desrespeitam os seus maridos, os seus filhos, causam situações constrangedoras. Então, não existe mal algum em ser vaidosa, querer se cuidar, querer estar sempre bonita, bem vestida. Pelo contrário, isso é sinal de amor próprio, isso é sinal de alguém que se ama, né? E alguém que é amado por Deus se ama. Então, uma mulher que teme a Deus, ela merece mais elogios do que aquela que é fisicamente só bonita, né? Ela é bonita só por fora, mas e por dentro? Mais cedo ou mais tarde aquela podridão vai vir à tona, né? O sepulcro caiado, ele é bonito por fora, mas por dentro é fedido, é carnicento, é ruim, né? Então, aqui nós vemos que ressalta muito na vida da mulher de Provérbios 31, ela é cuidadosa, não só com a família, mas com os outros. Ela é atenciosa, ela é amorosa, ela é sensível, né? Aqui nós vemos que ela administrava muito bem o seu tempo, muito bem. Ela administrava o tempo dela, né? Nós não vemos ela perdendo tempo. Muitas de nós reclamamos que não dá tempo de fazer tudo, mas quantas de nós perdemos tanto tempo? Quantas de nós perdemos o nosso tempo? Dormindo mais do que se deve, assistindo o que não se deve, tanto tempo na rede social, tanto tempo em fofocas, tanto tempo envolvido com problemas dos outros que você não deveria estar envolvido, né?
A mulher de Provérbios 31, você não vê ela perdendo seu tempo, pelo contrário, você vê ela investindo seu tempo, né? Até cansa de ver tudo que ela faz. Ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida de si mesma, ela cuida do marido. A gente sabe o quanto isso cansa. Eu não sei você, mas eu também cuido da minha casa, tenho filho pequeno. E eu sei o quanto isso cansa. Em determinado momento a gente pergunta assim, como que ela consegue? Como que essa mulher de Provérbios 31 consegue tudo isso? Como é que ela dá conta? Ela simplesmente arregaça as mangas, vai lá e faz. Às vezes nós gastamos tanto tempo reclamando daquilo que a gente tem que fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro aqui. Que se a gente pegasse e fizesse de uma vez, tá pronto, tá feito. Aqui fala que ela não temia o que tinha que ser feito. Ela arregaçava as mangas, ia lá e fazia, amém? Ela enfrentava. Então vamos começar aqui. Primeiro ponto que eu quero citar, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, Provérbios 31, do versículo 10 em diante, né? Começa dizendo, no versículo 11 diz assim, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás é lançar desconfiança entre marido e mulher. Lançar divisão através da mentira, né? O marido não confia na mulher, os seus bens, não confia em extratos bancários, não confia quanto ele realmente ganha, o quanto vem para a mão dele, coisas desse tipo, por medo de ser passado para trás. Ou a mulher esconde, pega um dinheiro escondido, esconde dali, compra escondido, compra no cartão de alguém, ou dá o cheque de alguém, ou tira da caixa, né? Quantas vezes eu já vi mulher chegando em casa, tirando tudo da caixa, tirando o vestido da sacola, porque não, meu marido não pode saber que eu estou comprando coisa nova. Por que não? Sabe quem é o pai da mentira? É Satanás. E quando você deixa que uma mentira bobinha entre na sua casa, por mais que seja por um motivo tão besta e bobo como esse, ele está entrando junto, porque algo que é dele está ali. Amém? Então, eu acho que tudo no diálogo, na conversa, talvez você pode pensar assim, Marcela, você está falando isso porque você não sabe o marido que eu tenho aqui em casa. Eu realmente não sei, e eu saber não vai mudar muita coisa. Mas eu sei que Deus é um Deus justo e que Ele não aceita nenhum tipo de injustiça na sua vida. Se você está sofrendo injustiçada, se você está sofrendo situações de falta e de abuso psicológico, emocional, clame ao Senhor que é justo e a justiça dele vai chegar até a sua vida. Mas não minta, não minta, porque a mentira ela gera só ainda mais desconfiança. E aqui está dizendo que a mulher de Provérbios 31, o marido dela confia plenamente dela, pode confiar nela, amém? Pode confiar. Que seja assim na sua vida, que o seu marido possa confiar em você e você confiar no seu marido. Algo que é muito precioso e nós precisamos entender nos relacionamentos. A partir do momento que você casou, você pode ter casado com divisão de bens, enfim, não sei bem quais são os regimes hoje, mas o dinheiro não é o meu dinheiro ou o seu dinheiro é o nosso. O dinheiro que entra dentro da casa a partir do casamento, ele não é de um ou de outro. Não interessa se o marido ganha mais que a esposa ou a esposa ganha mais que o marido. O dinheiro é do casal, é dos dois. O dinheiro tem que ser pensado e as suas funções e o direcionamento junto. Amém? As decisões têm que ser tomadas juntas, com muita conversa, muito diálogo, muito respeito. E o dinheiro não é para ser divisão entre vocês, mas é para ser bênção. O dinheiro é para servir o homem, não para o homem servir ao dinheiro. Amém? Então vamos continuar aqui, diz assim no verso 12, ela lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Eu falei já na ministração anterior, você é uma só carne com seu esposo, você é uma só carne com a sua mulher. A partir do momento que você faz algum tipo de mal, deseja o mal ou chega a praticar o mal, você está fazendo para você mesmo, porque vocês são uma só carne, amém? De uma forma ou de outra, esse mal também vai te atingir. Então aqui diz no versículo 13, ela escolhe a lã, o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe as suas provisões, ela trabalha fora. Ela vai sim trabalhar fora. Talvez quando nós falamos da mulher, segundo
os padrões de Deus ou segundo aquilo que o Senhor tem para o casamento. Nós pensamos sempre lá na Amélia, dentro de casa, só trabalhando em casa, sem pensar em negócios. Não! A mulher de Provérbios 31 era uma empresária. Quer ver só? Ela era empresária. Fala que como os navios mercantes, ela traz de longe. Aí vamos pular lá pro versículo 16, né? Depois eu volto pro 15. Ela fala assim, ela avalia um campo e o compra e com o que ganha planta uma vinha. Ou seja, ela faz negócios, ela planta, ela colhe ali, ela dá ordens, ela avalia, ela compra, vende propriedades. Ela era empresária. Mas antes, no versículo 15 diz assim, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa, dá tarefas às suas servas. Olha só isso, muito importante isso. Antes dela se preocupar com o trabalho fora de casa, ela avalia como é que está a casa dela. Sabe quem é que decide o cardápio? Ela. Sabe quem é que dá ordem para casa? Ela. Sabe quem é que prepara tudo? Ela. Quem faz são as servas. E que bênção, né? Que bom é ter gente que nos ajude em casa, que nos ajude com o trabalho de casa. Se você tem, você sabe o quanto isso é bom, quanto é abençoado o trabalho das preciosas que nos ajudam em casa. Mas é necessário que a dona da casa dê os comandos, que a mãe da família, que a mulher dê os comandos. Você pode sair trabalhar para fora, pode ser alguém que cuide da sua casa e não você necessariamente com as suas próprias mãos. Pode ser alguém que lave, passe e cozinhe para você, não necessariamente você, mas mulher, presta atenção. A mulher de Provérbios 31, ela dá as tarefas, ela direciona, ela escolhe, porque ela conhece o marido, ela conhece os filhos, ela sabe o que os agrada, ela sabe o que eles não gostam, amém? E isso demonstra cuidado. Então, diz assim, no versículo 17, ela entrega-se com vontade ao seu trabalho, os seus braços são fortes e vigorosos. Como eu disse, tinha muita coisa para fazer? Tinha. Então, o que tem que fazer? Fazer. E não ficar fazendo disso um martírio, sabe? Não ficar fazendo disso um alvoroço, uma ladainha, todo mundo que você encontra, você fica falando, ai, muita coisa para mim, eu não aguento mais. Queridos, peça força para Deus, Ele nunca vai dar um fardo que você não possa carregar. Ele é a sua força, Ele é a tua segurança, você vai conseguir. Só de olhar para a vida da mulher de Provérbios, então a gente já cansa. Mas como é que ela conseguia? Ela simplesmente fazia. Ela não ficava de papoar, ela não ficava reclamando da vida, não ficava perdendo tempo, ela ia lá e fazia. Fazia o que tinha que fazer e pronto, tá feito. Amém? Então, ela administrava bem o seu comércio lucrativo, mais uma vez falando. Lembra que eu falei que ela era empresária? Ela era empresária. Administrava bem o seu comércio lucrativo, a sua lâmpada ficava acesa até durante a noite. E o versículo 19 diz algo muito importante, faz assim, nas mãos ela segurava o fuso e com os dedos a roca. O que significa isso? Fuso e roca eram instrumentos usados para fazer fio. E aqui diz que ela mesma, com as próprias mãos, preparava a roupa para os seus. Isso quer dizer muita coisa, gente. Isso, assim, dá um amplo cenário de ministração. Mas fala aqui que ela mesma cuidava das roupas dos filhos, do marido, com a própria mão. Isso mostra o cuidado, amém? Mostra o cuidado. Queridos, nós vamos fazer uma pausa por aqui. Vamos parar, já falamos 23 minutos, muita coisa, porque eu comecei com um testemunho. Marque aí que nós paramos no versículo 19. Eu espero que você tenha gostado, partilhe com as pessoas, mande esse vídeo para as pessoas. E eu sei que Deus vai fazer uma obra tremenda através da palavra dele, porque o poder está na palavra dele, amém? Deus te abençoe, já já a gente volta. Um beijo no seu coração.